Graça e paz, meus irmãos. Eu quero, essa manhã, deixar uma reflexão para vocês que o Senhor colocou em meu coração em Gênesis, no capítulo 5, no versículo de número 20, diz assim, 5:19: E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Meus irmãos, o que a palavra de Deus está nos dizendo é acerca da geração de Sete. Noé era bisneto de Enoque, e ele recebe um legado do seu avô, Enoque. É um homem que o nome da sua palavra, a raiz da sua palavra, significa aquele que é dedicado ou consagrado ao Senhor. Ele vive 65 anos, ele tem Metusalém, e a partir desse momento ele vai andar com Deus. E ele anda com Deus de tal maneira ao ponto de cumprir o propósito que já estava escrito no seu nome, ao ponto de se dedicar, ao ponto de se consagrar a Deus. A gente não vê a Bíblia dizendo que Enoque executou, edificou coisa alguma. Não, a gente não vê os atos de Enoque aqui sendo descritos, mas a gente vê que Deus o tomou para si porque ele andou com Deus. E quando você anda com Deus, você está cumprindo o propósito de Deus na terra. Quando você anda com Deus, Deus pode mudar os planos. O seu filho Metusalém vive mais de 900 anos. E com certeza a família de Enoque esperava que ele vivesse no mínimo mais 2 anos, 2 vezes mais do que ele viveu. Só que os planos de Enoque foram abreviados. Os sonhos de Enoque foram abreviados. Os projetos que Enoque talvez pudesse ter foram abreviados. E é assim quando a gente anda com Deus. O que é mais importante é que ele foi conhecido como um homem que andava com Deus. É como aquela mulher no capítulo de 2 Reis, capítulo 4, que ela chega para o profeta e diz assim: tu sabes que meu marido temia ao Senhor. E ela não cita o nome, a Bíblia não cita o nome, mas ele é conhecido porque temia ao Senhor. Só que o que a gente vê aqui é que Enoque andava com Deus. Não é Deus que andava com Enoque. Enoque andava com Deus. Hoje as pessoas elas querem que Deus ande com elas. Mas Deus é a figura suprema, é a figura maior. Deus é a figura que é o seu guia, o seu líder, o seu pastor. Você tem que andar com Deus para você usufruir da presença de Deus. A palavra de Deus diz em João, no capítulo 6, que após um discurso duro, muitos dos discípulos voltaram para trás e já não queriam andar com Jesus. O problema de você ter uma amizade com Jesus, o problema de você andar com Jesus é que Jesus, muitas vezes, ele pode te frustrar com um não.
Ele pode te frustrar com a mudança de um plano. Ele pode te frustrar com um discurso duro. Só que aí, Jesus continua seguindo, ele olha para trás e vê que ainda os apóstolos estavam ali. E ele diz, vocês não vão embora? Vocês podem ir embora. Eu não vou atrás de vocês. Se vocês não quiserem andar mais comigo, vocês podem ir embora. E Pedro, tomando a palavra, diz assim, Senhor, para quem iremos nós? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. Ele diz, para quem? Porque o onde de Pedro era a figura de Jesus. O local de destino de Pedro estava muito certo, assim como os dos discípulos. O local de destino, o cumprimento do propósito era assim como foi com Enoque, muitos anos atrás, andar com Deus. Enoque cumpriu o propósito, que é andar com Deus. Elias cumpriu um propósito, que é andar com Deus e de gerar. Enoque vai gerar Metusalém. Metusalém vai gerar Noé. Noé foi um homem justo que viveu em prol de agradar a Deus, construiu uma arca da qual Deus destruiu o mundo e salvou ele e a sua família porque ele era um homem justo. Elias foi arrebatado, mas Elias vai ser arrebatado sem que antes primeiro tenha ungido a 3 pessoas, a Jeú, o profeta Eliseu e, se não me engano, a Azael. São 3 pessoas deixando 3 legados da sua unção. E assim Jesus também, antes de ir para o Pai, ele vai deixar uma igreja vitoriosa e triunfante. Deus abençoe a sua vida nessa manhã, que você entenda o que é andar com Deus. Que você entenda que para você usufruir da presença de Deus, você tem que andar com Deus e não Deus andar com você. Ele é o cabeça. Não existem 2 cabeças. Um ser de 2 cabeças é um ser anômalo. Só pode existir uma cabeça. E nós precisamos aprender a nos sujeitarmos a Ele e andar com Ele. Em amor e em obediência. Deus abençoe a sua vida.